Recentemente, senhoras e senhores, um amigo meu, que é até deputado estadual, querido, muito querido, fez uma declaração bem interessante a respeito do Supremo Tribunal Federal e desses últimos envolvimentos deste tribunal nestas falcatruas que estão aí expostas. E ele fez uma consideração que eu achei pertinente sobre a ótica da moralidade da ética, dizendo que provavelmente essas grandes movimentações financeiras desses ministros do Supremo Tribunal Federal têm respaldo nas declarações do imposto de renda deles e, portanto, são legais, aparentemente legais, mas são não éticas e nem morais, porque são movimentações que não se justifica as razões deste movimento financeiro. Até se pode trazer, já tem um contrato da mulher de um ministro com o Banco Master, tem a história do resort do Dias Toffoli, lá no Paraná. E então, se está tudo isso registrado, diz ele que aparentemente estaríamos dentro de uma situação de legalidade. Eu digo que não. Nesse ponto eu vou me insurgir contra o meu amigo pessoal para dizer que não. Não é só deslize ético e moral. Não, é deslize legal. É crime. Porque esse dinheiro que promoveu tantos recursos na mão de ministros não foram havidos de forma regular pela atividade deles como ministros e empresários em qualquer área que queiram estar empresariando, até porque não podem. Isto foi havido mediante conluio entre interessados em decisões do Supremo Tribunal Federal que colocavam ali interessados que tinham influência junto ao ministro para que a sentença fosse favorável ao seu interesse na causa que estava patrocinando. Evidente! É crime! E o mais vergonhoso de todos os crimes, venda de sentença direta. Decisões que o Supremo Tribunal Federal terá que lá atrás, mais adiante, verificar se não tem a mácula do comprometimento e da corrupção. É muito sério. Não é para se dizer que é deslize ético e moral somente. Não, é crime e um dos piores crimes. Juízes vendendo a alma ao diabo. Isso eles fizeram. E estão fazendo. Agora, todos eles, esses 5 que eu tenho apontado sempre, como criminosos de toga. Isso é o que estão fazendo lá. Uma vergonha. E só um dado que saiu agora, vazou. 23 milhões, disse uma informação. A outra, 31 milhões. É o que obteve Alexandre de Moraes nesses últimos 5 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que é possível alguém amealhar um patrimônio de 25 milhões ou 31 milhões? Qualquer deles é um exagero, muito mais o 31, evidente. Na atividade judicante, como juiz de carreira, ganhando 46 mil, que é o teto, com desconto de 27,5 do imposto de renda, fica lá em torno de 25, 26, 20, 28 mil. Como é possível acumular um patrimônio dessas proporções? Como é possível aquela casa que ele tem comprada a 12 milhões, e 500 mil lá em Brasília? Fora outros 17 imóveis que ele comprou, acumulando esse valor, essa fortuna. E vai ficar, o dito pelo não dito, ele vai ficar com esse dinheiro no bolso dele? Ou isso vai para a pena de perdimento,
como fazem com os pequenos contrabandistas que buscam cigarro, porcaria, celulares como este, lá fora, que é mais barato que aqui, no Paraguai. Eles perdem o produto do crime e perdem o patrimônio que amealharam mediante a acumulação, a vida pelo desvio. Com estas ações de contrabando. Então, senhoras e senhores, não dá para ficar silente, quieto, silencioso com relação a essas coisas que estão acontecendo nas nossas caras. São criminosos togados que estão lá. E agora, vejam isso aqui. É recente. E coroa tudo isto. A primeira turma do STF, essa primeira turma, condenou o empresário catarinense Alcides Ram a 14 anos de prisão em regime fechado por doar R$500 ao fretamento de um ônibus que transportou manifestantes de Blumenau, Santa Catarina, para os atos de 8 de janeiro. A decisão tomada em 2 de março de 2026, com base em denúncia da Procuradoria-Geral da República, que deveria denunciar estes togados que estão furtando do povo brasileiro a sua dignidade, além do dinheiro, que é a res pública, a coisa pública, se preocupou com isso e denunciou esse cidadão. A decisão tomada em 2 de março de 2026, agora, março, com base em denúncia da Procuradoria-Geral da República, repito, foi unânime entre os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O sujeito deu R$500, patrocinou com 500 pila, como nós chamamos aqui, patrocinou essa viagem para lá e pegou 14 anos. Em regime inicialmente fechado. Isso é um absurdo. Isso não existe na história de qualquer democracia no mundo contemporâneo. Mas tem aqui, no Brasil, isso é o que mais tem, os absurdos. E já se disse, e eu repito aqui, aquele ato de 8 de janeiro tem que mudar a data para colocar 1º de abril. Foi uma maior piada, maior mentira, maior engodo, uma organização que se estabeleceu com narrativas que não levaram a lugar nenhum. Não havia uma arma, um canivete, não havia movimento algum, não havia exército, não havia nada que pudesse justificar um absurdo daqueles, com penas enormes, e tem centenas de presos ainda, inocentes. Enquanto estes, os verdadeiros ladrões da nossa pátria e da minha esperança e de todos nós, estão soltos, decidindo o que bem querem e como querem. Isto é uma vergonha, como diria Boris Casoy. Senhoras e senhores, com essas palavras, fiquem com Deus.